Você pode participar do nosso programa enviando sua pergunta para o endereço eletrônico entendadireito@limacomunicação.com.br. Veja agora as dúvidas da população no quadro Pergunte ao Juiz. Em qual situação os votos obtidos por um candidato podem ser anulados? Os votos conferidos ao candidato são anulados quando ele sofre um processo por compra de votos, por abuso do poder econômico, ou político, ou abuso de autoridade. Esse processo é julgado pelo tribunal e, se for considerado que ele infringiu o Código Eleitoral, ele foi eleito de forma irregular, o tribunal anula a votação se ele teve mais de 50% dos votos obtidos, válidos. É anulada a votação e nova eleição é marcada pelo tribunal no prazo de 10 a 40 dias. Acontecendo alguma irregularidade, quando será marcada uma nova eleição? Transitada em julgada a sentença que condenou o candidato eleito por ato de improbidade administrativa, por ato de abuso do poder econômico ou político, transitou de julgado, o TRE marca a eleição dentro de 10 a 40 dias. Outorgada por Dom Pedro I em 1824, a primeira Constituição brasileira criou a Assembleia Geral, formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Nesta época, só os homens com idade superior a 25 anos e com uma renda anual determinada é que tinham o direito ao voto. Conheça mais essa história na matéria especial sobre o voto no Brasil. A primeira eleição organizada no Brasil data de 1532 e ocorreu na capitania de São Vicente para a escolha do Conselho Administrativo da vila. Desde este período, as eleições sempre ocorreram no Brasil, seja pelo voto direto ou indireto, para o preenchimento dos mais variados cargos. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I em 1824, definiu as primeiras regras de nosso sistema eleitoral. Foram criadas a Assembleia Geral, o órgão máximo do Poder Legislativo, composto pelo Senado, e a Câmara dos Deputados. O voto era obrigatório e censitário, pois apenas os homens maiores de 25 anos e com renda anual determinada podiam escolher os representantes da Assembleia Geral. O processo de ampliação do direito ao voto a um número maior de brasileiros foi iniciado no período republicano, mas isso só ocorreu após a primeira eleição direta para presidente em 1894, na época vencida por Prudente de Moraes. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, exercido pela primeira vez em 1935, mas por pouco tempo. Com o início da Era Vargas em 1937, inicia-se no país a ditadura militar e as mulheres só voltariam às urnas em 1946. O período getulista e o golpe militar de 64 privaram o eleitorado nacional do voto para presidente por 9 vezes. Em 117 anos de república, 34 presidentes foram eleitos no Brasil, mas somente 16 pelo voto direto. A campanha das diretas já em 1984 pedia o fim do regime militar e eleições diretas para presidente através da emenda Dante de Oliveira. O movimento ganhou as ruas, mas o Congresso rejeitou a emenda. Até a promulgação da Constituição de 1988, a população analfabeta, que representava uma expressiva parcela da sociedade brasileira, não votava. Nas eleições de 1989, o eleitorado iria escolher o presidente por voto direto pela primeira vez desde 1960. Do processo eleitoral participariam como eleitores analfabetos e jovens a partir dos 16 anos, consagrando pela primeira vez o voto universal no Brasil. Atualmente, o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e para quem tem 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Estão proibidos de votar os estrangeiros e aqueles que prestam o serviço militar obrigatório. O Entenda Direito termina aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima semana com mais um programa da série especial sobre eleições. Até lá!